Você acha que essa é uma cidade normal? Parece ser uma cidade muito moderna, com grandes tecnologias. Sim, realmente é. Mas não é o que se diz ser. Entenda agora tudo sobre Astana, a capital Illuminati. Olá, família do terror! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Astana é a primeira capital a ser construída no século XXI e representa perfeitamente para onde o mundo está indo. É realmente uma visão de um homem, Nursultan Nazarbayev, o presidente do Cazaquistão. Apoiado por bilhões de petrodólares, a cidade foi construída a partir do zero, em uma área remota e deserta das estepes asiáticas. O resultado é surpreendente. Uma capital ocultista futurista, abraçando a nova ordem mundial proposta pelos Illuminati, ao comemorar a religião mais antiga conhecida pelo homem, a adoração ao Sol, concebido pelo arquiteto mais prolífico da Grã-Bretanha, Lord Norman Foster. Esta pirâmide gigante é uma presença estranha no meio das estepes asiáticas. O edifício é dedicado à renúncia à violência e feita para unir as religiões do mundo. Norman Foster afirmou que o edifício não tem símbolos religiosos reconhecíveis, mas é para permitir o reagrupamento harmonioso das confissões de fé de todos. Na realidade, a pirâmide é um templo religioso ocultista, que é a adoração ao Sol, uma viagem ao interior deste edifício verdadeiramente simbólico. Ela representa o caminho de cada ser humano até a iluminação. Vamos fazer um passeio. Como disse Manly P. Hall, a pirâmide é o último símbolo que representa os mistérios das civilizações antigas. A elite de hoje, que deu início ao ocultismo, são os herdeiros dessa sabedoria antiga, e usam a pirâmide para um símbolo de poder no mundo moderno. Representa o princípio divino presente no universo, bem como em cada ser humano. Outro significado simbólico atribuído à pirâmide é uma falta à cúpula. Significa a natureza inacabada da nova ordem mundial. Disse que a pedra angular da grande pirâmide será restabelecida quando este antigo projeto se tornar realidade. Aqui estão outras pirâmides que aparecem em todo o mundo, representando o poder das elites sobre as massas. A pirâmide ao nível do solo, vemos que seu interior é escuro e cavernoso. Os compartilhamentos do porão da casa de ópera de Astana, onde a massa de desavisados fica entretida. Há uma espécie de mesa redonda na casa de ópera, o que é o espaço central da pirâmide. Ele funciona como sala de reuniões para conferências, reunindo líderes religiosos de todo o mundo. Tome um minuto e repare o simbolismo aqui. Você tem os líderes religiosos em todo o mundo, em torno de uma figura enorme do Sol, para discutir como conciliar suas diferenças para a vida da nova era. O simbolismo é evidente. Todas essas teologias e ideologias são simplesmente consequência do objeto original de culto, o Sol. Este espaço é muito luminoso do que a casa de ópera, que representa o progresso para a iluminação. A imagem do Sol no meio da mesa redonda está exatamente em cima da casa de ópera. Assim, enquanto a população em geral está sendo entretida na escuridão do mundo material, a elite iluminada está sentada em cima deles,
contemplando e planejando como chegar à divindade. Se você ler outros artigos por aí em blogs e outros lugares, você vai estar ciente dos objetivos da nova ordem mundial proposta pelos Illuminati. Um deles é a substituição de todas as religiões, uma forma de neopaganismo. Isto é o objetivo de todas as reuniões neste lugar. A cidade de Astana é verdadeiramente uma cidade da nova ordem mundial. O ápice é conhecido também como o Celeste Literal. É redondo, com janelas que se banham totalmente ao sol glorioso. Imagens de pombas brancas são incorporados nas janelas, e que representa a paz, o que resultará na unificação dos governos no mundo e das religiões da nova ordem mundial. O ápice é a representação final da realização da iluminação de um só indivíduo e um mundo no mesmo nível. Olhe para o teto do ápice. As divisões da pirâmide incorporam a visão pitagórica do mundo. Em outras palavras, esta pirâmide, muito mais do que aparentemente ser uma atração turística, é uma representação da filosofia dos iniciados no ocultismo. Como Christian Dan Ritter disse enigmaticamente em seu documentário, é uma representação do poder que virá. Também foi projetado pelo famoso arquiteto Sir Norman Foster, o monumento que pretende encarar um conto popular, que fala sobre a árvore mítica da vida e uma ave mágica da felicidade. O pássaro, chamado de Sunhook, tinha colocado seu ovo na fenda entre dois ramos de uma árvore de álamo. O globo de ouro na parte superior do monumento representa mais uma vez o Sol, a divindade suprema. Esta árvore da vida representa o canal através do qual os espíritos vão deixar o mundo material e se juntar ao mundo divino. Este conceito é mais um recorrente às sociedades secretas esotéricas. Os visitantes podem ir ao topo da torre e obter uma vista maravilhosa da cidade do presidente Nazarbayev. Existem também alguns itens estranhos para se ver. Dentro do globo encontramos esta coisa enigmática. É um triângulo de ouro, onde o presidente Nazarbayev colocou sua mão. Este monumento pode ter uma semelhança com o filme Total Recall. Lá está assinado por representantes de 17 confissões religiosas do mundo inteiro. Sim, mais uma vez falando sobre a junção de todas em uma para a nova ordem mundial. E tudo isso. 2 pilares e um no meio, mais longe. Existe uma chance de que isso pode ser simbolismo maçônico, colocando em uma posição de comando central na cidade. O palácio presidencial está no final de uma rota cerimonial, que se inicia com a torre Bayantarik, uma cúpula grande e redonda, que está em cima do palácio, que representa o princípio feminino, em oposição à torre fálica Bayantarik, o princípio masculino. Esse layout está presente em quase todas as cidades importantes, incluindo Washington capital e Paris. Esta estranheza é o projeto, mais uma vez por Sir Norman Foster. Ele praticamente projetou toda a cidade de Astana. Debaixo da tenda, uma área maior que 10 estádios de futebol. Será um parque interno de escala urbana, comercial e local, de entretenimento, com praças e ruas de paralelepípedos, um rio de barco, centro comercial, resort de praia e minigolf interior. Tem-se dito que esta estrutura é feita para parecer uma tenda, a par com o Templo de Salomão. Deixarei um vídeo aqui na descrição, onde citei o Templo de Salomão. Esses lugares portáteis de culto, composto por barracas,
foram usados por judeus durante os tempos bíblicos. Iniciados atribuem a estes antigos assentamentos um significado esotérico. Como os membros da elite mundial estão cumprindo as condições necessárias para unir o mundo em um único governo, eles estão espalhando por todo o mundo símbolos de seu poder. O fato de que a população em geral não tem ideia do que essas estruturas representam é exatamente a razão pela qual seus planos de ir para frente estão inquestionáveis e despercebidos. Mas esses planos estão aí há séculos. Manly P. Hall escreveu em 1918. E você? O que acha desta misteriosa cidade? Uma coisa eu quero dizer aqui. É que esse vídeo não foi feito com o intuito de colocar medo em alguém. Afinal, o canal não se trata disso, e sim passar o conhecimento adquirido de pesquisas. Em momento algum foi falado que isso pode ser comprovado, e que essas teorias são realmente verdade. Pois como disse, são teorias, e cabe a você acreditar ou não. Compartilhe esse vídeo para mostrar para mais pessoas, e vamos fazer com que a família do terror cresça ainda mais. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de avaliar deixando seu like para eu saber se vocês realmente gostaram. Comentem abaixo o que vocês querem para o próximo vídeo da série. Me siga nas redes sociais para acompanhar mais coisas do mundo desconhecido. Se inscreva no canal para saber quando saem os vídeos novos. Um grande abraço a todos. E lembrem-se, nunca estamos sozinhos.